Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minuto, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, o BTC está custando aproximadamente $30.000 no momento de gravação e a gente vai abrir o episódio falando sobre o Real Digital. Um desenvolvedor brasileiro chamado Pedro Magalhães divulgou um texto no qual mostra algumas funções do Real Digital. Magalhães afirmou que desejava explorar possíveis vulnerabilidades para fins puramente didáticos, mas acabou encontrando várias funcionalidades, no mínimo curiosas. Uma delas, por exemplo, permite congelamento de fundos das carteiras ligadas à moeda. De acordo com Magalhães, o objetivo era fazer testes unitários para grande parte das funções do contrato inteligente do Real Digital. E nesses testes, o desenvolvedor encontrou uma lista de várias funções, entre as quais se destacam as seguintes: Disable Account, que inabilita uma conta autorizada; Enable Account, que justamente habilita uma conta que tinha sido previamente desabilitada; Increase Frozen Balance, que aumenta o saldo congelado de um endereço de carteira; Decrease Frozen Balance, que diminui o saldo congelado; e Transfer, que sobrepõe a função de transferência do RC20 para incluir verificações de status de contas e saldos congelados. Além disso, o desenvolvedor encontrou outras funções no contrato, mas essas 5 chamaram mais atenção. Sobretudo, justamente, a parte de bloquear e de diminuir o saldo. Vale ressaltar que em qualquer stablecoin, por exemplo, já existe a possibilidade de uma carteira ser bloqueada. Se você utilizar o USDT, é possível sim que a Tether, por exemplo, bloqueie a sua carteira. Se você utilizar o USDC, é possível sim que a Circle bloqueie a sua carteira se você estiver sendo investigado por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos ou acusado de financiamento de terrorismo, etc, etc, etc. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, um país fazendo isso é algo muito perigoso, porque se o país, por um acaso, tiver alguma espécie de viés totalitário, ditatorial, ele pode sufocar os seus opositores através de CBDC. E isso é particularmente, falando como Paulo Aragão agora, é uma preocupação minha. Eu acho que CBDC devia sim ser mais debatida, porque o poder que ela dá para o emissor é gigantesco. Hoje em dia, se você tem real e quer sacar e deixar debaixo do seu colchão, você pode. Com a CBDC, isso não vai ser possível. Então, sem sombra de dúvida, vale a pena sim a reflexão e o debate sobre o tema. A segunda notícia do Cripto Minuto de hoje vem dos Estados Unidos. O ex-presidente da CVM de lá, que é a SEC, o nome do ex-presidente é o Jay Clayton, afirmou em uma entrevista à CNBC que será difícil para a SEC negar a aprovação de ETFs de Bitcoin Spot. Clayton mencionou que as considerações críticas para a aprovação incluíam monitoramento e proteções de mercados para investidores, elementos que anteriormente estavam ausentes no mercado spot de BTC. Com essas deficiências corrigidas, Clayton acredita que a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista do Bitcoin Spot devem ocorrer no primeiro semestre de 2024. Vale ressaltar que o prazo para resposta final é de 240 dias, o que, considerando a partir do ETF, do pedido de registro de ETF da BlackRock, acaba ali em fevereiro de 2024. Então vamos acompanhar, porque naturalmente pode ser antes qualquer tipo de resposta, mas vamos acompanhar que, sem sombra de dúvida, vai ser muito interessante se isso for aprovado. E por fim, a gente tem uma notícia da Coreia do Sul. Daniel Shin, que é o cofundador da Terra Luna, enfrentou seu primeiro julgamento em Seul. Shin foi acusado em abril de fraude e violação da lei de mercados de capitais. Os promotores sul-coreanos congelaram mais de 246 bilhões de won, cerca de 184 milhões de dólares em ativos. E o julgamento dele é um lembrete importante, na verdade, para o Duon. O Duon, que atualmente está preso na Europa, também vai enfrentar alguns processos na Coreia do Sul, bem como nos Estados Unidos, assim como ele está enfrentando na Europa, só que na Europa é por falsidade de documento. Então, um lembrete importante para ele, que muito provavelmente na própria Coreia do Sul também irá processá-lo. E antes de encerrar o Cripto 1 Minuto de fato, eu quero fazer um convite para vocês. No dia de hoje a gente vai soltar um vídeo lá no canal do YouTube do Criptofácil falando sobre a Nucoin, que é o ativo digital, é o token
lançado pelo Nubank. Apareceu oficialmente no meu aplicativo e eu, no dia de hoje, na parte da noite, irei mostrar como foi essa exibição para mim e eu vou dar as minhas primeiras impressões sobre esse token. Mas dando um spoiler aqui para vocês, eu acredito que seja simplesmente um mecanismo de fidelidade. É um sistema de milha com nome de criptomoeda. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu tenho um encontro marcado aqui com vocês já no episódio de amanhã. Valeu!